Vamos lá, gente. Vou fazer um vídeo bem humano aqui sobre como o nosso subconsciente funciona, como o nosso comportamento é moldado por ele, influenciado absolutamente por ele, e como a gente pode se transformar para conquistar os nossos objetivos, tá? Vou fazer meio que uma aula reversa. Eu vou usar um exemplo meu e depois eu vou explicar as outras situações para vocês poderem entender bem direitinho, tá? Vamos lá, vou começar assim. Eu tenho o sonho de ser cantor, tá? Porém, quando eu era criança, sempre que eu falava em público, ou em algumas situações eu falei em público, a galera meio que me linchou. Eu falei, mongol, no colégio, entendeu? Eu entendi aquilo, eu recebi aquilo com muita dor, como se fosse uma rejeição muito forte. O que que aconteceu? Eu gerei uma associação de sempre que eu apareço em público, eu sofro, me vem uma dor. Então, como é que eu vou conseguir ser um cantor para me apresentar nos palcos e tudo, se sempre que eu apareço em público eu sinto uma dor? Vocês estão entendendo o problema aí? Isso se aplica a inúmeras situações, eu vou dar exemplos ainda para ficar bem entendidinho, tá? O que eu posso fazer para alterar essa programação que está sendo executada no meu subconsciente? Não sei se eu já falei isso para vocês antes, provavelmente sim, mas a nossa mente consciente controla muito pouco de como a gente age. É o nosso subconsciente que roda a nossa programação de como a gente vai agir naturalmente, automaticamente no dia a dia. E as únicas formas de alterar a programação subconsciente é através de prazer e dor. Ou então de repetição, de muita repetição. Isso também mexe no subconsciente, mas as formas mais eficazes são através de prazer e dor, porque elas são quase que instantâneas. Então, no meu primeiro exemplo, como eu senti muita dor quando eu apareci em público, por mais que eu queira, eu tenho valor, eu quero ser cantor, eu sonho ser cantor, eu vou evitar ir atrás disso, porque eu tenho medo de quando eu estiver me apresentando em público, vir de novo aquela dor. Então eu vou evitar. Já outra situação, por exemplo, meu irmão Ian, quando ele se apresentou em público, ele aparecia, brincava, fazia as coisas, a galera ria, a galera achava graça e ele se sentia super bem. Então ele tinha muito prazer em aparecer. Então ele já não tem esse problema, o subconsciente dele já está gravado. Aparecer me dá prazer, eu sinto prazer quando eu apareço. Então ele vai com a coragem de 1000 homens, de 1000 leões, de não sei o quê. Porque ele não tem esse medo, ele sentia prazer quando ele aparecia. Então ele só vai, ele nem titubeia. Vou e acabou. É sempre bom quando eu apareço. As pessoas me aplaudem, elas gostam de mim. Então no subconsciente do Ianzinho tem lá, se você aparecer, vai ser gostoso para você, prazer. E no subconsciente do Caiozinho tem, se você aparecer, você vai sentir dor, você vai sofrer. O que acontece? O Ianzinho toca toda semana, 5 vezes por semana, e o Caiozinho só sonha em casa e um dia ter coragem de ir num bar fazer uma participação. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Ele é quase 10 anos mais novo que eu. E ele tem mais confiança do que eu, porque em experiências da infância ele sentiu prazer fazendo aquilo e eu senti dor. Olha a diferença que isso pode impactar na tua vida. É uma chibatada, entendeu? Como o Caiozinho pode fazer agora para alterar a experiência dele? No caso do Ian, ele deixaria de gostar se ele começasse a, no ato em si de estar se apresentando lá, sentir dores, sentir coisas que machucam ele, ele ia deixando de gostar, se desencantando com a música, que é o que acontece com muitos músicos, por sinal. E no caso do Caiozinho, para ele aprender a gostar, ele teria que sentir o prazer de estar lá, ou a dor de não estar se tornar maior do que a de ficar evitando, de ficar procrastinando. No caso, cara, tu vai morrer de fome se tu não for. Eu vou te dar um tiro se tu não subir naquele palco e cantar agora. Eu vou te meter a porrada e eu vou, tá bom. Iria, entendeu? Então, é uma questão de tamanho da dor ou do prazer, ou de sentir uma coisa ou outra, tá legal? Mas já tendo falado do meu exemplo, eu vou falar dos outros agora. Por exemplo, a sua mente racional, ela tende a julgar as coisas como certas ou erradas.
tá? Mas o seu subconsciente ele não enxerga assim. Ele só enxerga: eu vou sentir dor ou eu vou sentir prazer se eu for para ali. O meu dono vai sentir dor ou vai sentir prazer? Eu quero evitar que ele sinta dor. Então, se ele tiver uma perspectiva de dor naquela situação, eu não vou. Por exemplo, você está afim de alguém e você tem uma perspectiva de: ah, não, mas vai me rejeitar, pode ser ruim. Eu não vou, porque o seu subconsciente quer te preservar daquela dor. Já se você está afim de alguém e tem confiança que vai dar certo, a perspectiva é de prazer, você, fui, entendeu? Então, basicamente é isso que molda o nosso comportamento, essa diferença de prazer e dor. Gente, esse vídeo está ficando um pouquinho longo já, eu vou cortar ele por aqui e daqui eu vou gravar agora a parte 2, tá? Daqui a pouquinho eu volto com a explicação de como funciona, mais ou menos, tipo, exemplos, a mente de uma mãe, que às vezes é chata pra caramba com a gente, de uma prostituta, de um ladrão, um assassino, um político corrupto e até mesmo de um santo, um homem santo, um anjo, de como funciona parecidíssima a mente deles, só o que muda é o valor. Daqui a pouquinho eu volto, beijo.